E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a oficina de hoje, começando aqui nessa caixa de ferramentas, nas estratégias pedagógicas virtuais. Nós vamos agora trabalhar o primeiro conteúdo, que é o Google Forms, mas esse Google Forms aqui, que são formulários que nós vamos desenvolver, é uma plataforma que é do Google, né? Vocês devem saber. Ela é usada para geração de formulários, de coleta de dados, pesquisas, questionários. Uma ferramenta muito interessante, muito legal de se usar. Vocês já devem ter algum tipo de contato aí dentro da plataforma do Google, mas vamos aprender de forma bem interessante aqui algumas opções que o formulário disponibiliza. Quando a gente gera o formulário, ele vai disponibilizar um link para que as pessoas possam preencher esse formulário. E esse link nós vamos personalizar, aprender a como personalizar esse link, né, de uma forma muito mais simples, usando a ferramenta do Bitly, e vamos disponibilizar esse formulário de pesquisa também através do QR Code. Então, o próprio Google Forms gera um link, nós vamos personalizar e depois gerar um QR Code. Tá bom, pessoal? Que são as formas aí para que seja visualizado e acessado este formulário. Vamos lá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o Google, né, ferramenta do Google. E a ideia é que você acesse a ferramenta do Google. Aqui no lado direito superior você vai ver os aplicativos do Google, né? Então você tem que estar logado aí na sua conta. E eu quero que vocês acessem aqui, procurem aqui, né, nos aplicativos esse daqui. Pode ser que eles não estejam na mesma ordem aí, mas é o Google Drive, tá bom? É como se fosse o Windows Explorer da plataforma do Windows. Aqui é a gestão dos arquivos do Google na nuvem, né? Lembrando que tudo que está aqui está na nuvem, então eu posso acessar de qualquer dispositivo que esteja conectado a internet, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o Google Drive. Depois, quando eu acessar o Google Drive, eu venho aqui do lado esquerdo e vejo as opções principais. Que todas as pastas que estão criadas, eu vou criar uma nova pasta aqui, tá certo? Então, clico aqui, ó, novo, e escolho a opção pasta, tá certo, pessoal? Clica aqui, ó, novo, opção pasta. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta, tá? Então vou chamar aqui de caixa de ferramentas e vou clicar na opção criar. Pronto, criei a pasta, já tá aqui, ó, pasta criada, dos cliques e já entro dentro dessa pasta. Por que a gente tá fazendo dessa forma? Porque às vezes você abre aqui na aplicação e vai procurar formulário e acaba se perdendo, né, de onde você criou o formulário. Então o ideal sempre é você abrir pelo Google Drive, criar uma pasta, porque dentro dessa pasta você vai organizar aí os seus formulários, tá? Então mais uma vez aqui, ó, clica novo e escolhe a opção formulário do Google, tá? Então tem aqui com base em algum modelo, teste em branco e formulário em branco. Então escolhe essa opção aqui, formulário em branco. Você vai abrir nessa tela que é padrão, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as funcionalidades dessa aplicação, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é renomear o título desse formulário. Então eu vou chamar aqui de formulário teste 01. Clico fora, já tem o nome da pasta criada. Só para você entender, esse formulário está dentro do meu Google Drive, ó. Se você perceber, ele já aparece aqui. Se eu for atualizar essa pasta, ele já está aqui, ó, atualizando esse nome do formulário, tá? Eu vou voltar aqui para a aba do meu formulário. Inclusive ele já pegou esse nome, já colocou aqui no meu título, mas claro que eu posso aqui editar. Então a edição já é uma função importante. O título é como as pessoas vão identificar esse formulário, então o título é importante. Nessa aba de baixo aqui é a descrição do formulário. Aqui a ideia é que você explique
para o usuário qual é o objetivo, né? Usuário, qual o objetivo desse formulário? É importante essa informação e você pode dar enter, você pode colocar aqui data com relação para o pessoal fazer algum tipo de inscrição, né, informar aqui local. Então é bem interessante aqui esse formulário. Então a parte de título e um subtítulo, tá bom? Só lembrando que cada caractere que eu digito ele já salva automaticamente as minhas informações, tá? Ainda na parte aqui eu vou perceber que tem algumas coisas que eu posso alterar. Por exemplo, aqui ó, na parte superior, aqui eu tenho algumas opções aqui, ó, desfazer, refazer o que foi feito. Desfazer é eu digitei alguma coisa e me arrependi, vou refazer, digita novamente, tá? Esse personalizar tema, você já deve entender o que seria, né? Então você escolhe aqui um cabeçalho, a cor do tema desse formulário. Então vou escolher aqui uma opção cabeçalho, ele já aparece aqui vários modelos aqui, temas interessantes, mas também você pode subir aí um formulário baseado na logomarca aí da sua escola. Então vocês vão escolher aqui um formulário que melhor se adequa à sua realidade, tá? Nesse momento aqui eu vou escolher um formulário, uma capa dessa aqui, vou inserir ela. Então, inserir essa capa, inclusive ela é animada, vocês viram que ela está com animação. Obviamente ele só vai aparecer quando tiver executado, tá? E aqui ele já faz uma paleta de cores aqui, ó. Baseado na cor principal, ele cria uma paleta de cores aqui. Então vocês podem aqui, ó, o fundo e aqui o tema. Tá vendo que ele muda aqui essas cores daqui, ó, mais escuro, e aqui a cor do fundo, tá? Então aqui as personalizações básicas, estão aqui as fontes. Vamos escolher uma fonte que mais se adeque à sua realidade. Sugiro colocar uma fonte que seja de forma clara para o usuário, tá? Então o básico sempre é uma das melhores opções, tá? Então esse aqui é a primeira parte do processo. Terminei aqui, ó, vou fechar, já tenho aqui. E aí mais outras opções. Então aqui estou na aba de perguntas. Aqui eu tenho uma aba de respostas e aqui eu tenho uma aba de configurações. A gente vai aprender vários recursos, tá? Então nessa aba aqui de perguntas é a principal. Então aqui eu vou aqui, ó, já perceber que já tem uma pergunta sem título do tipo múltipla escolha. Então perceba que aqui eu já posso fazer aqui a primeira pergunta. E se você perceber, está marcado como múltipla escolha. Se eu clicar aqui, vai aparecer todas as opções que estão disponíveis para você usar nesse formulário, tá? Então, a gente vai aprender todas essas opções. Aqui eu tenho a opção duplicar, caso eu queira duplicar essa pergunta, excluir, caso eu queira excluir, e tornar obrigatório esse preenchimento, né? Esses três pontinhos a gente vai ver aqui na prática como é que se deve usar, tá? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui, vamos usar a primeira opção aqui, a resposta curta. Na resposta curta, digamos que seja assim, o nome da pessoa, para a pessoa ter que digitar. E aí tem uma coisa que é interessante, ó, nesses três pontinhos, quando eu coloco aqui resposta curta, tem uma opção aqui chamada descrição. Quando eu clico em descrição, aqui ele vai aparecer aqui para você descrever o que seria esse campo. Aqui eu escrevo assim, ó, digite seu nome completo. Então digite seu nome completo. Já fiz aqui a primeira pergunta. Eu posso até numerar ela aqui para ficar fácil entendimento. Tem uma primeira pergunta aí disponível para ser coletada. Então aqui para digitar o nome da pessoa. Aí veja que estando eu aqui nessa pergunta, eu posso duplicar ela. Se eu dupliquei a pergunta, eu vou excluir, tá? E agora, ó, se eu quiser criar uma outra pergunta, eu posso também clicar na opção de adicionar pergunta, tá? Então a primeira função que a gente está aprendendo aqui dessas opções, tá?
Então, adicionar a pergunta. Adicionei a pergunta, vem uma próxima pergunta, sempre por padrão ele vem como múltipla escolha. Vamos escolher a segunda opção para a gente aprender. A segunda opção é parágrafo. É quando você precisa de mais espaço para ser digitado, quando o usuário vai precisar de mais espaço. Então aqui eu vou colocar aqui, fale um pouco sobre você, fale um pouco sobre você. Fale um pouco sobre você. Então aqui, parágrafo, veja que a imagem inclusive ajuda aqui, ó, pouco texto, mais textos, tá bom? Então, duas perguntas, e aí veja que aqui tem um asterisco e esse não tem, porque ele está como não obrigatório. Então eu vou colocar como obrigatório, ou seja, precisa ser preenchido para ele poder salvar. Vou adicionar a próxima pergunta e agora vamos para a pergunta 3. Vamos usar o que aqui de opção? Então já fizemos esses dois passos superiores, vamos fazer agora esses três daqui. A primeira opção é múltipla escolha, então digamos, você gosta de futebol? Uma pergunta. E aqui ele já começam as sugestões aqui de opções, você pode até usar sim, não, né? Sim ou não. E pode adicionar uma opção chamada aqui, ó, outros. Então sim, não e outros. Outro vai habilitar um campo para ele digitar se tiver um outro tipo de opção. Nesse caso aqui, ou ele gosta ou ele não gosta de futebol, tá? Tem um talvez aqui, mas aí eu vou deixar aqui sim e não como alternativa. Se eu quisesse colocar outra alternativa, era só clicar aqui na opção de baixo e ele já habilitava novas alternativas, tá bom? Então pode ser aí várias alternativas que você achar por ser interessante. Então eu vou colocar como obrigatório. Então temos resposta curta, parágrafo e múltipla escolha, tá bom? Vamos criar uma próxima pergunta, então pergunta 4 para a gente aprender aqui, ó, caixa de seleção. É um outro recurso que é interessante, então vamos escolher para esse tipo de pergunta o modo caixa de seleção. No caixa de seleção aqui, você pode adicionar, inclusive se você ver, se aparece essa opção aqui, é porque você pode adicionar também uma imagem ao texto aqui, ó. Vou adicionar uma imagem, vou pesquisar no Google aqui, refeição, uma imagem de refeição. Vou inserir essa imagem que vai compor essa pergunta, tá? Então aqui a pergunta seria: quais os alimentos você mais gosta? Pergunta. Aqui nessa imagem eu posso centralizar, né? Deixar ela aqui centralizada. Posso diminuir, ela não precisa ficar grande, né? Para não tomar muito espaço. Diminuo sempre na diagonal. E aqui eu vou colocando aqui quais são as opções que ele vai marcar. Veja que tem uma grande diferença. Aqui é uma bolinha, aqui é uma caixinha. Nessa bolinha eu posso escolher a opção sim ou não, tá? Ou sim ou não. E aí essa é uma grande diferença. Aqui eu só posso escolher uma das opções e aqui eu posso escolher mais de uma opção. Então eu vou colocar aqui feijão, adicionar o próximo arroz, macarrão, verduras. Então se aqui eu só posso escolher uma das alternativas, aqui eu posso marcar mais de uma alternativa, e para cada alternativa eu também posso adicionar uma imagem que corresponde aqui a essas que eu estou colocando, tá? Vou colocar como obrigatório. Então já temos aqui resposta curta, nós temos aqui parágrafo, temos aqui múltipla escolha e temos aqui caixa de seleção. Vamos para uma próxima pergunta. Vamos para a quinta pergunta. Na quinta pergunta aqui nós vamos para a etapa aqui, lista suspensa. O que seria lista suspensa? Por exemplo, seria: você mora em qual estado? Aqui ele vai mostrar a lista dos estados para ele escolher, tá? Então eu vou colocar aqui São Paulo, Bahia,
Pernambuco. Aí vocês podem digitar aqui todos os estados ou a lista de opção que vai aparecer para ele, tá? Bem, feito isso, no próximo vídeo eu continuo aqui mostrando os outros recursos. Para não ficar muito longo esse vídeo, a gente vai agora publicar esse formulário, tá? Então, para publicar este formulário aqui é muito simples. Na barra superior, só é clicar na opção enviar, tá certo? Então, clica na opção enviar e aí ele vai aparecer enviar por e-mail, gerar link ou incorporar HTML. Enviar por e-mail vocês já sabem, link vocês também já sabem, né? Ou seja, inclusive eu posso encurtar o URL, né? Que é o link que a gente pode disponibilizar no WhatsApp. E aqui é quando eu quero incorporar em alguma página, em algum site, tá bom? Então no caso aqui a gente vai usar esse link aqui, tá? Então copia esse link, que esse é o link que vai ser agora disponível para que as pessoas possam aí preencher, tá? Então eu vou aqui abrir uma janela anônima só para que vocês vejam que qualquer pessoa com esse link vai conseguir abrir. Então aqui ó, já estou abrindo o link, ele vai carregar o formulário. Carregou o formulário, então nome, teste 1, fala um pouco sobre você, olá. E aqui ele pode digitar. Gosta de futebol, sim ou não? Gosta de feijão, arroz, macarrão e verduras. E o estado, São Paulo. Então, acabei de preencher meu formulário. Só clicar em enviar, tá? Então, formulário enviado. Se eu quiser, eu posso enviar uma outra. Então, aqui, teste 2. Só para você ver que realmente está funcionando direitinho esse formulário. Ele é totalmente responsivo, ou seja, pode ser visto lá pelo smartphone de forma tranquila, tá? Então temos aqui duas respostas. Pronto, já foi respondido. Vou fechar aqui essa página que a gente já respondeu, e se você perceber, ó, no formulário já está dizendo, ó, já chegou duas respostas, tá bom? Então você vai conseguir aqui o seu formulário, que são as perguntas, e aqui é onde você consegue visualizar as respostas, tá? E resposta fechada ele já gera inclusive gráficos, se você perceber, ele já disponibiliza aqui gráficos, né, sobre o resultado. Isso é muito interessante, tá certo, pessoal? Esses gráficos vocês podem copiar, colocar numa apresentação, que ele vai funcionar perfeitamente, tá? Então essa aqui é a forma básica, tá certo? É uma forma básica para que você faça as perguntas e visualize as respostas. Se você fechar por algum motivo, não se preocupe. O formulário está aqui na sua pasta do Google Drive. Abre ele, você vai abrir o seu formulário e vai conseguir visualizar as respostas, tá? A resposta ao resumo é todas as respostas. Aqui por pergunta. E aqui visualizar de forma individual, tá? Que são os módulos de visualização aqui do seu formulário, tá? Se você perceber aqui, ele tem a possibilidade de também visualizar essas respostas em planilha. Então clica na planilha, criar planilha. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai gerar uma planilha das respostas, na proporção que as pessoas forem respondendo, ele já vai mapear aqui nesse formulário, nessa planilha. Então essa planilha você pode copiar, levar para o Excel e fazer aí o uso da forma mais adequada que você achar. Então, se você perceber lá no Google Drive, tanto vai aparecer o formulário como a planilha que faz relação a este formulário. Então essa é a etapa básica desse processo, tá? Para a gente concluir essa etapa básica desse processo, eu disse a vocês que a gente ia aprender agora a personalizar aquele link que foi gerado. Se você perceber, o formulário, na hora de enviar, ele gera um link. Esse link aqui a gente inclusive pode personalizar. Como é que eu posso personalizar? Clico no botão mais e procurar aqui, ó, bit.ly. É a plataforma que
vocês conseguem aqui encurtar links, tá? Então você cria aí uma conta, é gratuito, que são todos os links que eu já criei de forma personalizada, inclusive ele me mostra aqui os resultados, quantas pessoas clicaram, então isso é muito importante. Então aqui eu clico na opção criar, né, que é o create, colo o link, clico na opção, né, o link que veio lá do formulário, clico na opção criar e agora eu vou, ele aparece aqui um bit.ly, agora eu vou personalizar, então eu vou colocar aqui, ó, SP 2021 pronto, poderia ser qualquer coisa, né? Só não pode ser igual, é que ele só vai aceitar se essa customização aqui não foi realizada ainda. Então vou ver aqui, ó, se eu clicar em salvar, ele está dizendo, ó, erro, esse link já está sendo utilizado, então não tem problema. Eu coloco outras características que diferenciam esse link. Então 2021, então vou colocar aqui SP de novo, SP 2021 SP. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Funcionou, link registrado com sucesso, e agora eu já tenho aqui esse link de forma personalizada. Só clicar em copiar. Quando você for divulgar esse link, ó, bit.ly SP 2021, ele vai direcionar para o formulário. Ok, pessoal? Super tranquilo, não é isso? Inclusive, você vai poder gerar um QR Code. Obviamente, para gerar um QR Code, nesse programa aqui é pago. Para a gente gerar um QR Code, abre lá o Google. Só é pesquisar aqui, ó, gerar QR Code. Quando clicar, vai abrir aqui, ó, esse aqui, ó, QR Code generator.com, né? Gerar QR Code gratuito. Vê como é simples. Pega lá tanto o link que vai vir daqui como esse daqui, qualquer um dos dois está levando para o mesmo local, eu colo o link e ele já gera um QR Code. Faço o download do QR Code, ele vai processar esse QR Code, que você também pode disponibilizar na tela para que os seus alunos possam aí tirar um print. Então, ó, baixou, vou clicar em abrir, ó, esse é o QR Code. Só é você copiar e disponibilizar na tela para os alunos, que se eles apontarem a câmera do celular, ou você mesmo, se você apontar agora, você vai ter acesso a este formulário através de um QR Code. Não é legal, pessoal? Então, primeiro bloco aí do Google Form, né? Agora é o momento de treinar, tá bom?